Se tem uma coisa que tira o sono de qualquer empreendedor e empresário, é a tal da gestão financeira. E se você quer saber como eu aprendi a gerir as minhas finanças sem surtar, Surtando um pouquinho. mas fica aqui nesse vídeo que eu vou te ensinar tudo que eu faço sobre gestão financeira, controle de fluxo de caixa e tudo mais. Então já se inscreve no canal, dá o like nesse vídeo e bora falar sobre esse assunto. Bom, no começo é muito comum, mas não é correto, a gente misturar, né, todas as finanças que a gente tem, tanto pessoal quanto PJ, né? Normalmente a gente começa não sendo um PJ, não tendo CNPJ, não tendo uma conta separada, mas é muito importante ter essa mentalidade. Um outro erro que é muito comum é as pessoas também não controlarem o que entra e o que sai. Isso eu não fazia, eu controlava tudo que entrava e saía, e me iludia achando que só por eu controlar, só por eu saber quanto que eu fiz de dinheiro, qual dinheiro era do quê, não impactava o fato de eu gastar, por exemplo, o dinheiro de uma encomenda para comprar uma comida no iFood ou coisa do tipo. Então, assim, esse é um erro que todo mundo comete. Eu acho que se alguém já começa não errando com isso, parabéns. Mas normalmente é muito comum esse erro, e foi o erro que quase me fez pirar, e quando eu vi assim que eu tinha que mudar de estratégia, que era começar a separar em contas de bancos diferentes e começar a ter a noção de que eu teria que tirar um salário, né, o Prolabore. O que acontecia muito? Eu tinha minhas dívidas básicas, convênio, faculdade, sei lá, mais alguma, em vez de eu transferir um montante, um salário, e eu gerir esse dinheiro e pagar as minhas dívidas pessoais, eu ficava pagando com caixa da empresa. E resultado, eu demorei anos para alavancar minha empresa por conta dessa confusão. Então esse é um erro assim que quase me fez surtar, e hoje eu tenho muito mais clareza. E é uma dica assim que eu dou, não faça isso. O quanto antes você já separar, já definir um salário. É óbvio que no começo você não vai conseguir tirar um salário ideal, mas é importante você definir, ó, eu vou tirar R$ 300, vai ser esse o mês, eu preciso pagar essa conta. Você tem que pegar o dinheiro, transferir para você e pagar da sua conta, porque senão vai virando um bololô. Você tem que entender muito bem qual que é a sua renda pessoa física e qual a sua renda da pessoa jurídica, porque isso é a receita para o fracasso, para o atraso do crescimento. Eu demorei 7 anos para conseguir realmente separar tudo, desde o ano passado, novembro do ano passado, que eu estou tirando um Prolabore todo mês certinho. E assim, a percepção de crescimento, de qualidade do fluxo de caixa, da maturação do capital de giro é outra coisa, outra coisa. Então esse seria o primeiro erro que eu falaria para você não cometer, é não misture seus valores pessoais com os valores da empresa. Algumas dicas de como você pode fazer, né, para fazer essa separação de forma mais eficiente e clara. Você precisa ter um sistema onde você registra todas as entradas e as saídas do seu caixa. Precisa já de imediato investir num sistema, por exemplo, como o Bling, que é o sistema que eu uso? Não, eu usei por muito tempo planilha. Planilha do Excel, planilha no Google Planilhas. Eu gosto muito de usar as coisas no Google Planilhas, porque no Google no geral, porque fica salvo em nuvem e você consegue acessar de diversos dispositivos. Mas a minha dica principal é anote, defina onde você vai anotar e anote regularmente. Vai comprar coisa no cartão de crédito, você tem que ter aquela maturidade e compromisso de pegar a fatura do cartão de crédito e ir separando categoria por categoria. É importante você montar um caixa, um fluxo de caixa, separado por data, valor, descrição e categoria, porque assim você vai conseguir depois plotar num gráfico simples, pelo próprio planilha mesmo, para onde que está indo seu dinheiro. E aí você consegue ter visões, né? As pessoas às vezes não gostam de falar sobre gestão financeira, mas elas não entendem que a gestão financeira ela também é uma ferramenta que ajuda você a tomar decisões. Por exemplo, você está num momento de crescimento. E aí você não sabe muito bem para onde ir. Isso é uma coisa que acontece diariamente e repetidamente na vida do empreendedorismo. Eu, por muito tempo, eu fiquei trabalhando no mesmo formato, do mesmo tamanho, porque eu não sabia muito bem para onde ir. Isso gera insegurança, medo. Quando você tem o seu financeiro muito bem alinhado, muito bem claro, você pode ir lá e falar: deixa eu ver para onde está indo meu dinheiro, no que eu estou gastando mais dinheiro. Aí você vê que, sei lá, você está gastando mais dinheiro em material. Então, talvez seja interessante você olhar para os materiais que você está comprando, pesquisar novos fornecedores, pesquisar formas de economizar
e assim você vai direcionando as decisões que você vai tomando para sua empresa. Então, a dica principal é: defina onde vai ser seu fluxo de caixa. Não tem problema começar com planilha, o problema é não começar. E assim, conforme a sua empresa for maturando, você for crescendo, você vai tendo a necessidade de contratar serviços como o do Bling, serviços de softwares, né, para te dar apoio, vai estar tudo mais fácil, porque é muito mais fácil quando você já começa direito, só migrar para um sistema que já é feito para isso e vai facilitar a sua vida, que tem como você anexar extrato do banco e ele já faz a separação lá, do que você nunca começar e depois já querer começar com um bling da vida e não saber o que está acontecendo, tá? Então, essa seria a minha dica master, é começar a fazer os fluxos de caixa, anotar tudo certinho, sempre fazer a revisão desse fluxo de caixa, ver para onde está indo seu dinheiro, tentar ver se você consegue economizar, porque isso ajuda muito. Outra dica da gestão financeira principal é tentar ser econômico. Quando a gente começa a empreender, existem diversas ferramentas, diversas coisas no mercado que são feitas, sinceramente, para a melhoria do seu negócio. Mas você tem que entender se o seu negócio está preparado, está maduro o suficiente para aquela ferramenta. Por exemplo, eu por muito tempo, eu pensava que a solução do meu negócio seria contratar um bot de atendimento. Só que a minha empresa, para o investimento, ela não estava madura o suficiente. Ainda era mais interessante contratar uma pessoa, treinar pelo script de vendas que eu desenvolvi, que eu criei ao longo desses 8 anos de empreendedorismo, passar esse meu conhecimento e ir alinhando ele com ela. Quando a gente pensa em escalar, larga escala, tem como ficar sem um bot? Não, não tem, mas talvez o momento não seja agora, entende? E isso serve para todas as decisões. E no financeiro não é diferente. Você vai encontrar aplicativos, planilhas, sistemas, o básico funciona. Então, assim, é sempre bom você revisitar o seu financeiro, acompanhar seu fluxo de caixa, sua gestão financeira, para entender qual que é o formato da sua empresa e qual é a melhor decisão. E sempre, sempre, estando faturando 10 mil, 50 mil, 100 mil, 1 milhão, ser mais econômico do que o seu faturamento. Você nunca pode pensar que porque você fatura muito, você tem que gastar muito. Eu acho que esse é o pensamento das pessoas que a gente quer, né? Ser super profissional, quer ter tudo do melhor, mas é nisso que a gente às vezes acaba se endividando e gerando um gargalo no nosso fluxo de caixa. Então é sempre tentar ser econômico, ter um custo fixo baixo em relação ao faturamento. Afinal, quanto mais eficiente você conseguir ser com um custo baixo em relação ao seu faturamento, mais lucro você vai ver e mais longevidade a sua empresa vai ter. Outra dica muito importante que as pessoas não tendem a fazer é a questão da reserva de emergência. Você tem que separar parte do seu faturamento, lucro, para reserva de emergência. Por exemplo, quando você contrata um funcionário, você tem que pagar o salário dele, os vales, os benefícios e os impostos. E aí acaba por aí? Não, você tem que guardar uma quantia. Se eu não me engano, se eu não estiver falando besteira, é cerca de 30% ali do valor ali, tem um cálculo da contabilidade para quando esse funcionário vier a tirar férias, vier a ter uma demissão, alguma coisa desse tipo. Então, assim, você tem que fazer já a reserva de emergência por funcionário e também a reserva de emergência pro seu caixa. Você tem que fazer um cálculo assim: se eu gasto 10 mil mensal, o meu capital de giro, no mínimo, tem que ser de 60 mil, minha reserva de emergência, no mínimo, de 60 mil. Guardar esse dinheiro para possíveis emergências. Então, é muito importante você ter essa gestão bem certinha, anotar tudo e começar a fazer esses manejos financeiros, porque se a gente só vai vivendo, não vai organizando numa possível imprevisto, uma máquina quebra, ou tem alguma dor de barriga com alguma questão financeira, você tá ali resguardado, né? Então é sempre trabalhando para não descapitalizar a sua empresa, não tirar mais do que ela precisa. E sempre reinvestir. Lucro é uma coisa que você tem que pensar no longo prazo. Vendi uma camiseta e 10 reais dela é lucro. Vou pegar todo esse lucro? Não, vai reinvestir na empresa, vai separando até você criar esse montante e poder de fato começar a mexer. Por isso, a última dica que eu já comecei na introdução, mas é a mais importante, é a questão do salário Prolabore. É importante você definir um Prolabore para você, porque você vai tirar esse Prolabore mensal e você vai se considerar um custo. Para você não entrar no que acontece muito, eu já passei por isso, de você achar que você está trabalhando muito e não está vendo resultado. E aí a gente começa a se deslumbrar, a se confundir, achar que o lucro é nosso, porque a empresa é minha.
Não, você tem que entender, a empresa é a empresa, ela precisa do dinheiro dela, ela precisa do lucro também para crescer, e quanto mais você investe, mais ela cresce. Tem um momento que chega ali que você consegue começar a tirar lucro quando ela já está saudável, estruturada, já tem uma demanda previsível, você já criou cartela de cliente, enfim. Até lá, você trabalha muito, muito mesmo. Não estou te desanimando, não estou querendo que você desista. Por isso que é tão importante pro Elabore, e é a dica mais valiosa, assim, porque eu fiquei 7 anos sem definir esse Prolabore e muito por conta de não definir isso e ficar bagunçado, eu acabava pegando dinheiro, porque eu trabalho, eu mereço, eu trabalho tanto. Sabe aquele ditado que a gente fala, não, eu trabalho tanto, então eu mereço um hambúrguer hoje. Eu trabalho tanto. Aí nesse eu trabalho muito, esse eu mereço, ele acaba com a nossa vida, ele acaba com a nossa saúde, porque a gente come coisa que não deve, e ele acaba com o nosso dinheiro porque a gente gasta o que não deve e também acaba com a nossa empresa porque a gente tira o dinheiro que não deve. Então, separe muito certinho, defina seu prolabore, mesmo que comece pouco. Você não pode definir também, né? Você vai chegar, então, eu mereço prolabore, já vou definir 5 mil. Não. Faz um cálculo, vê ali o quanto que você está faturando, mas define nem que seja 1.000, 1.500, um salário mínimo para você ir começando e vai aumentando isso gradualmente. Você tem que dar prioridade para a saúde do caixa da sua empresa. Eu realmente acredito, né, que a gestão financeira da empresa ela é tão importante quanto gerar dinheiro. Mas hoje em dia você vê tantos cursos, tantas informações que vender não é o mais difícil. O mais difícil é você saber por quanto vender para ser um valor saudável para sua empresa, precificando, né? E o que fazer quando esse dinheiro entra. Então, essas seriam a minha dica para você estar atento, né, ao seu dinheiro, ver se você tem aí essa personalidade de anotar tudo mesmo, se você já tem, ótimo, ver o que dá para melhorar. Como eu falei, eu uso ferramentas como planilhas, hoje eu uso Bling, mas é o básico que funciona, é você parar, analisar, olhar isso diariamente, semanalmente, não é uma coisa que você faz de vez em quando, o fluxo de caixa é uma coisa que você faz diário, a análise financeira pelo menos aqui semanal. Eu acho que nunca chega num momento que, independente do seu tamanho, você vai chegar e vai olhar seu fluxo, seus resultados somente uma vez no mês. Óbvio que tem aquelas análises mais, como eu posso dizer, mais trabalhosas, mais específicas, como a DRE, que é o demonstrativo de resultado de exercício, que você vai olhar por períodos, porque você precisa de dados acumulados. Então, você pode olhar de 6 meses a um ano, depois de anos, mas, enfim, o trabalho da gestão financeira é diário, constante, e você precisa ser atento a isso. Afinal, vender pode parecer difícil, mas quando você aprende, ele vai. É muito mais difícil o dinheiro ficar na sua mão e você saber o que fazer. Bom, espero que no final desse vídeo você tenha entendido que gerir dinheiro pode parecer um monstro, mas não é. Ele é sim um trabalho constante, né? Demanda um certo compromisso, como tudo na vida, mas pode ter certeza que com método, com disciplina ali para fazer, você tem a motivação, você começa a ver seus resultados e tudo dá certo. Espero que você tenha gostado e me conta nos comentários qual que é a sua maior dificuldade com dinheiro. O que você acha mais difícil? É o fluxo de caixa? É entender resultado? Me conta aqui. E vou pedir novamente para você se inscrever no canal, que ajuda muito, dar seu like e mandar esse vídeo para um amigo que está precisando ali saber sobre finanças, às vezes ter uma luz no fim do túnel, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.